Evangelho segundo escreveu São João. João, capítulo de número 15. Deus está aqui. Se o culto terminasse nesse momento, eu já poderia voltar para minha casa abençoado. Eu vi Deus operar aqui já. João 15, verso 16. Quem encontrou, diga amém. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém, igreja? A primeira parte do versículo diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito e não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso, aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, né? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, Senhor. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta tarde, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem tomar seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu me considero um pregador veterano já. Eu completei 30 anos de ministério no início agora de janeiro. 30 anos pregando a palavra do Senhor. Nesses 30 anos, Jesus me levou pelo mundo para ensinar ou para repartir as experiências. Eu preguei em quase 100 países do mundo, quase 100 nações. E aqui no Brasil, cerca de 4.000 e poucos municípios, eu estive lá pregando pessoalmente. Então, nesses 30 anos, o que não me falta é experiência com o altar e o que falar. Mas eu confesso aos irmãos que estar aqui hoje, nessa tarde, é diferente para mim. E já vou explicando por quê. Porque não estava na minha agenda estar aqui. E eu trabalho com agenda, e eu recebo ainda por dia cerca de 500, 600 convites para poder pregar. E eu contava ao pastor que eu tirei esses primeiros 3 meses do ano para descansar. E eu falei para o meu secretário: não marque agenda nenhuma, eu vou tirar 3 meses sabáticos e depois eu prego. Mas aí chegou a época do carnaval, um amigo me ligou, o bispo o apóstolo Agenor Duque, aí eu fui lá na igreja dele na terça, preguei, porque é um amigo de longa data, quebrei a minha regra. Aí eu estou lá na minha casa, o meu telefone tocou, o missionário Ezequiel Pires, que é um grande amigo, falou: vem pregar na minha vigília. E eu não consegui falar não para ele. E aí eu estava sentado na minha poltrona, falei: vou pregar no Ezequiel 3 horas da manhã, eu vou sair do interior de São Paulo. Não, eu preciso arrumar pelo menos um culto para pregar antes. Liguei para um amigo meu, pastor Nicodemos. Falei: Nicodemos,
eu estou indo para São Paulo às pressas e eu preciso que você encontre aí uma igreja para eu poder ministrar. Só que a igreja era à noite. E ele me ligou na sequência e disse: já consegui a igreja para a noite, já estamos aqui com uma igreja para pregar. Pô, só tem um problema. Eu falei: qual? Surgiu uma igreja para tarde. Ele falou: eu só deixo você ir à noite se você vier à tarde. Eu falei: então essa agenda da tarde não é sua nem minha, ela é do céu. Então eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. E eu tenho certeza absoluta que o que Deus vai fazer aqui vai marcar a sua vida para todo o céu. Alguém acredita nisso? Então dá mais um grito de glória a Deus aqui. Eu só vou fazer um pedido com autorização do pastor Eber. É só um pedido, não é uma ordem. Como eu estou ficando velho, eu estou ficando meio ranzinza. E eu tenho muita dificuldade de estar pregando e as pessoas andando, se locomovendo. Tá, então se vocês puderem encontrar um lugarzinho para ficar, eu vou te agradecer muito. Até os diáconos que estão aí, se chegar algum pastor, a não ser que seja um pastor de quinta grandeza, aí pode mandar, porque o pastor assembleia, ele chega, ele não senta, ele chega e vai cumprimentar todo mundo. Aí o que está pregando chama a atenção de todo mundo, então vira aquele tumulto. E o que eu vou falar é algo muito profundo. Então eu espero que nada tire a minha atenção. A igreja diz amém por essa palavra? Então olha por irmão do seu lado e diga para ele: você está pronto? Diga: faremos uma viagem nessa tarde. Só que é uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Quem não quiser fazer a viagem, pelo horário dá tempo de ir para casa ainda assistir a sessão da tarde. Porque se ficar comigo, você vai ver a sessão do céu acontecer. Me acompanha aqui o pastor Roberto Marinho, que saiu de Brasília só para vir para esse evento também, para estar conosco. O pastor Roberto morava nos Estados Unidos, era ministro de louvor do pastor Benny Hinn, e deixou o pastor Benny Hinn para ser ministro do pastor Benny Ruim. Sou eu? Não é não, Roberto? Não vou aumentar seu salário, pode falar o que você quiser. Roberto, mude a música para mim. Eu amo pregar nos evangelhos, embora goste muito de pregar no Velho Testamento. O Velho Testamento tem histórias, eu sou um contador de histórias. Mas o Novo Testamento tem algumas palavras que mexem comigo, e esta que eu li é uma delas. Imagine você que o Senhor Jesus um dia, lendo a mente dos seus discípulos, sabendo que entre eles haviam seres humanos, vou repetir, seres, de novo, seres humanos. Gosto de afirmar isso, frisar, porque tem pessoas que acham que Jesus chama só super-homens, só Mulher Maravilha, só semideuses, quarto membros da Trindade. E não, de vez em quando Jesus escolhe gente comum, gente igual a gente, gente que tem problemas, que tem defeitos, gente que tem crises, gente que chora de noite sozinho, gente que não gosta da aparência, gente que é gordo, mas queria ser magro, é magro, mas queria ser gordo, tem um cabelo assim, queria ter um cabelo assado. Jesus escolhe pessoas normais. E parece que ele estava lendo a mente daqueles 12 intrépidos seres humanos, 12 homens de carne e osso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar o que significa as palavrinhas ser humano. São duas palavras, ser humano. A palavra ser é uma entidade invisível e sem corpo. Isso é um ser. Por isso que nós falamos que Deus é um ser extraordinário. Ele é uma entidade sem corpo físico. Então a palavra ser é uma entidade invisível. E a palavra humano vem de humus. E alguém aqui deve se lembrar da quinta, sexta série, quando os professores ensinavam para nós que era humus. Humus é terra misturada com esterco. E eu acho que eu não preciso falar para ninguém aqui o que é esterco, né? Ou preciso? Não tem gente que está procurando no Google agora o que é esterco. Esterco são dejetos, são fezes de animais. Então olha o que é o ser humano. O ser humano é uma entidade invisível que habita dentro de um pedaço de barro misturado com coisa podre. Vou falar de novo. O ser humano é uma entidade invisível que habita dentro de um corpo podre. E por que eu falo isso? Para que ninguém se orgulhe do que é, para que ninguém olhe para o outro de nariz empinado, para que ninguém pise nos outros porque a pessoa é estudada, ou tem dinheiro, ou é isso, ou é aquilo. Não, porque quando morremos, todos nós vamos para dentro de um paletó de madeira
E a única coisa que arrastamos nessa vida é o corpo que alguém colocou em nós. Nem direito de escolher a roupa a gente tem, a não ser que a gente deixe no testamento. Isso é um ser humano. Quando Jesus veio aqui, ele poderia ter andado entre seres humanos grandes, ele poderia ter ido nos palácios, ele poderia ter caminhado com pessoas extraordinárias, mas não, ele resolveu caminhar ao lado de seres humanos, gente como a gente podre, gente fraca, gente doente. Interessante que nós erramos. Depois de 30 anos pregando, que eu fui descobrir que nós mentimos às vezes para a igreja quando falamos que Jesus teve 12 discípulos. Ele não teve 12 discípulos, ele teve centenas de discípulos. Só lá em Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que ele mandou uma comitiva de 70. 70 o quê? 70 discípulos. Então ele não teve 12 discípulos, ele teve 12 apóstolos, que antes de serem apóstolos foram discípulos. O que significa a palavra discípulo? Aluno. E o que significa a palavra rabi? Raboni, mestre, professor. Jesus era o rabi da Galileia, era o professor da Galileia. Então por onde ele parava, suas pregações eram ensinamentos. Jesus não era pregador igual nós assembleianos, que levantamos a perna, gritamos, saímos dando golpe de Kung Fu. Não, Jesus era um professor. Ele sentava e as pessoas paravam para ouvir aquele professor, porque aquele professor sabia ensinar. E ele ensinava de maneira tão simples. Ele não tinha mensagens escalafobéticas. Ele não começava juntando multidões e falava: vou falar para vocês o que aconteceu nos 70 anos de cativeiro em Babilônia. Não, ele não falava: quero falar aqui com vocês sobre o processo da criação nos primeiros 6 dias e no 7º Deus descansou. Não, ele ia falar com gente normal, então ele falava coisas normais. Ele começava a história dele dizendo assim: uma mulher estava varrendo a casa, e todo mundo falou: lá em casa eu varro também, eu também. O que essa mulher estava fazendo? E a mulher perdeu uma coisa, eu também perco. Jesus pregava de igual para igual, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma divina e desceu entre nós. Mesmo sendo o verbo revelado, ele resolveu descer aqui no nosso nível, para falar a nossa linguagem, para dizer para nós assim: são vocês que eu estou escolhendo. De centenas de discípulos, apenas 12 concluíram o curso. Era um curso. Alguém lembra quanto tempo durou o ministério de Jesus aqui na terra? 3 anos e meio. 3 anos e meio, coincidentemente, é quase o tempo que se leva para estudar em uma faculdade. São 4 anos de faculdade. Então imagine que o professor, o rabi, saiu andando pelas ruas procurando alunos. E como em toda a sala de aula, no começo do ano não tem nem lugar para sentar. Lota de pessoas que vêm para estudar. No meio do ano você olha, já tem um monte de cadeira vazia. Passa o 2º ano, um amigo que começou com você já desistiu. 3 anos depois, no final do 4º ano, se começou com 60, só tem 5, 6 ou 7 daquela turma. Naturalmente isso acontece. Então imagine que Jesus começou uma escola com 70. Ele chamou gente de tudo quanto é estirpe, mas somente 12 concluíram aquela faculdade. E esses 12, embora sejam homens de carne e osso, eles não eram normais. Pergunte para mim por que não? Porque Deus viu neles algo extraordinário, e por isso insistiu com eles. Por que você acha que a igreja, que poderia ser um amontoado de milhões de pessoas, geralmente só Pedro, Tiago e João? Hoje a reunião está assim porque anunciaram que ia ter um pregador de fora. Geralmente não é assim. Por quê? Porque as pessoas são atraídas por grandes coisas, mas geralmente tudo começa com aquilo que é pequeno. Aquele professor deu ensinamentos, alguns foram fantásticos, alguns foram bons demais, alguns ele usou a sua própria autoridade de mostrar para eles como se curava os enfermos, como se multiplicava pães, e o povo amava aquilo. Mas quando ele tirava o chicote e começava a desferir golpes, eles não aguentavam. Teve um dia que Jesus mandou todo mundo embora, até os 12. Foi Pedro que humildemente chegou perto dele e disse: e para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então aguentar aqueles 4 anos não foi fácil. Mas eu estava um dia analisando, orando, e todo pregador é curioso, daí surgem as pregações interessantes. E eu perguntei assim: Jesus, por que foi 12 e não 11? Por que 12
e não 12 mais 1. Eu me recuso a falar o número. Entendedores entenderão. Entendeu o que eu disse? Por que 12 e não 11? Por que 12 e não 14, 15? Por que 12? Eu sei que os alunos de teologia, os alunos da escola dominical, principalmente os assembleianos, vão levantar e dizer: pastor, é simples, porque assim como Deus começou o Velho Testamento com 12 dos filhos de Jacó, nós temos os 12 apóstolos. Alguns podem até mais longe usar a escatologia bíblica e falar: porque lá no céu, pastor, tem 24 anciãos, 12 representam o apostolado, 12 representam a igreja do Velho Testamento. Muitos trariam 1 milhão de argumentos, mas eu fui além disso, porque eu acredito nesses números proféticos, mas eu fui além disso, e comecei a estudar. Falei: Senhor, me explica por que 12? E o Senhor fez uma pergunta muito simples no meu ouvido, porque Deus fala assim. Deus perguntou assim para mim: meu filho, quantos meses existem no ano? Só aquela irmã e o irmão que sabe. Quantos meses tem no ano, igreja? 12 meses. Interessante é que nenhum ser humano pode nascer em 2 meses do ano. Ele só nasce em 1 mês do ano. Cada um de nós nasce em 1 mês do ano. Eu falei: Senhor, até aqui tudo bem, e daí? Aí o Senhor diz: filho, o que eu vou te falar você tem que ensinar a igreja para eles não acharem que é misticismo. Então eu vou aqui apertar um pouquinho, quero que você me entenda antes de me julgar. Cada pessoa que nasce em 1 mês do ano, segundo os ensinamentos mais antigos que vêm lá dos egípcios, essas pessoas são movidas pelo cosmos. Quem aqui, antes de ser crente, não sai de casa sem ouvir o horóscopo? Levanta a mão para mim, ó. Só tem 2, só eu e mais 3, o resto é tudo nascido dentro da igreja. Foram apresentados no altar, inclusive. Daniel Berg e Gunnar Vink te apresentou no culto. Eu vou perguntar de novo: quem aqui já parou para ver o horóscopo? Melhorou. Achei que era só eu. Olha o que eu vou perguntar, e por favor, não precisa mentir nem ter vergonha. Quem aqui um dia leu o horóscopo, ouviu o horóscopo e no final do dia falou: não é que deu certo? Quem? Levanta a mão aí para eu ver. Aí a pergunta que eu faço é: será que foi uma revelação o tal do horóscopo? É claro que não. É uma ciência. Quem estabeleceu essas coisas foram seres humanos que estudam seres humanos desde o princípio dos tempos. Para entender o que eu vou falar para vocês, eu tive que estudar Freud. Freud é um psicanalista austríaco, é pai de todas as pessoas que são psicólogos. A minha esposa é psicóloga. Então Freud é o homem que desnudou a alma do ser humano, que tratou de entender a mente, e ele separou a raça humana em grupos. Cada grupo tem uma personalidade, cada personalidade tem uma história de ser, enfim, etc. e tal. Freud ele fez amostras, pegou milhares de pessoas, cada uma delas juntou em grupos, cada uma nascida no mesmo período. Ele juntou as nascidas em janeiro, as nascidas em fevereiro, as nascidas em março, e todas elas sem se conhecer, e ele começou a estudar a vida delas. Sabe a que conclusão que ele chegou? Que pessoas nascidas no mesmo período do mês acabam tendo às vezes os mesmos gostos, as mesmas aptidões. Eu nasci no dia 12 de outubro, no dia das crianças. Viajei o mundo, e em todos os países que eu fui, eu encontrava alguém nascido ou na mesma data que eu, ou no mesmo período que eu. E engraçado, quando trocamos informações, descobrimos que a gente tem o mesmo temperamento. Gostamos de ler, são pessoas mais sensíveis, gostam de arte, são pessoas que são extremamente, elas ocupam espaço onde chegam. Pessoas nascidas no mesmo período acabam tendo os mesmos desejos, as mesmas aptidões, têm as mesmas inclinações. E isso não é místico, isso é científico. Parece que quando Deus criou o universo e criou a raça humana, Ele determinou ao cosmos: os que nascerem nesse período serão assim, os que nascerem nesse período serão assim, os que nascerem nesse serão assim. E por isso, mais tarde, os homens, desde milhares de anos atrás, desde a época de Moisés, os homens já estudavam o cosmos, mapearam o cosmos e falaram que um é de Câncer, um é de Libra, um é disso, outro é daquilo. E eu fui libriano uma época, até que eu aceitei Jesus como Salvador, e agora eu não sou mais libriano, agora o meu signo é leão, é o leão da tribo de Judá. Aquele que ruge bem alto. O seu também é assim ou não? Então, deixando o horóscopo de lado, deixando essas aptidões de lado, eu entendi
e fui estudar a vida dos 12 discípulos. Pasmem, senhoras e senhores, descobri que cada um dos apóstolos nasceram em um mês do ano. Nenhum deles nasceu no mesmo mês que o outro. Jesus tinha que nascer em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, porque na época de Jesus já se contavam 12 meses também. E aí eu perguntei: Jesus, por que o Senhor escolheu 12 e cada um nascido num período do mês? O Senhor disse assim: cada um deles tem uma personalidade. Freud, quando foi mapear a raça humana, ele descobriu que existem 12 tipos de personalidade. Um é sanguíneo, o outro é colérico, o outro é depressivo, o outro é chato de galocha, o outro é tímido, o outro é mais expansivo. Existem 12 tipos de temperamento, exatamente. Ninguém é igual a ninguém. Quem aqui conhece pessoas que são barraqueiras? Deixa eu ver. Aqui não tem. Pois bem, quem aqui conhece pessoas também que não abrem a boca nem para respirar? São pessoas criadas por Deus, só que cada um tem um temperamento. Se você for estudar, sentar com elas e perguntar, vão ver que são de meses completamente diferentes, são pessoas completamente com gostos diferentes. Por quê? Porque Deus criou assim o universo. Aí vem Jesus e diz assim: no Velho Testamento nenhum ser humano se salvou, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, e a alma que pecar, esta morrerá. Todos foram perdidos. O diabo bateu no pé, dizendo: aqui esta terra, Deus, qualquer um que vier aqui eu destruo, porque a natureza humana é uma natureza que pode ser destruída. O ser humano por si só é falho e fraco. Vem Jesus para mostrar ao diabo que nem todo ser humano pode ser medido pela régua do outro. Vem Jesus, seleciona centenas, do meio das centenas ele escolhe 12. Ele escolheu 12, um de cada mês. Ele escolheu um com cada temperamento. Eles estavam mandando um recado para mim e para você. Pergunte igual: não importa qual seja o seu temperamento, não importa se você é chato, se você é alegre, não importa se você é assim ou se você é assado, se cruzar o meu caminho e se me der uma oportunidade, eu pego o seu temperamento e mudo ele. Eu tiro o sangue de baiano, eu tiro o sangue de nordestino quebrado e coloco o meu sangue dentro de você. Eu pego a sua história e viro a sua história do avesso. Eu transformo o seu nome, eu transformo o seu temperamento, eu transformo a sua natureza, eu transformo o seu jeito de olhar, eu transformo o seu jeito de pensar, eu transformo o seu jeito de ouvir. Se era bandido, agora vai ser um anjo. Se era uma prostituta, agora será uma mulher vestida de oração. Se cruzar o meu caminho e me deixar, eu mudo a sua vida. Você consegue entender o que eu estou falando? Não há desculpa para a raça humana não ser salva. Não há desculpa. Qualquer pessoa que vier falar com você: eu não posso ser crente porque eu sou assim, eu sou assado, diz assim: amigo, você é assim até conhecer o meu Jesus. Conhecer o meu Jesus, ele amansa a onça, ele faz o bicho preguiça ter vontade de trabalhar, ele pega o bandido dele e muda o caráter dele, porque Jesus tem esse dom. Afinal de contas, ele é o carpinteiro de Nazaré, não é? Há quem diga que pau que nasce torto não endireita, não endireita até encontrar o carpinteiro de Nazaré. Porque o carpinteiro tem uma plane, quando ele passa a plane, ele vai deixando retinho tudo aquilo que não presta. Posso ouvir um amém por essa palavra? Jesus escolheu 12, cada um deles com o seu temperamento, e em momento nenhum ele desprezou nenhum deles. Nem no pior momento, nem quando um deles deu um beijo no rosto dele, entregando ele, traindo ele. Mesmo tendo recebido um beijo de um traidor, Jesus abraçou o traidor e disse para ele: amigo, o que tem que fazer, faça logo, faça rápido. Isso aqui são mensagens subliminares que estão dentro do texto. É a maneira de Jesus falando assim comigo e com você. Não há nada que você possa fazer para eu te amar menos do que eu já te amo. Vou falar de novo para ver se você entende. Não há nada que você possa fazer para eu te amar mais do que eu já te amo. Pastor, calma aí, agora o senhor deu um nó na minha cabeça. Eu estou aqui para isso.
Não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais do que Ele já te ama. E também não há nada que você faça para Deus te amar menos do que Ele te ama. Quer perguntar por quê? Porque o amor de Deus não oscila. O amor de Deus não é como o nosso, que diminui e aumenta. Se ganhamos um presente, amamos. Se não, convida a gente para a festa, odiamos. Deus não. O amor de Deus, Ele é assim. Porque o amor dele não é um amor comum. O amor dele é um amor perfeito. Tem um texto da Bíblia que eu sempre gosto de lançar luz sobre ele. Alguém lembra de Jesus olhando para Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro disse o quê? Aí Jesus parou por aí? Jesus perguntou o quê? E Pedro respondeu o quê? Aí Jesus parou por aí? Não. Jesus fez o quê? Perguntou o quê? Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu o quê? Tu sabes que eu te amo. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Aí os velhos que estudaram na escola dominical, assembleianos, vão dizer: é porque ele ia negar Jesus depois 3 vezes, pastor. Para cada vez que ele negou, Jesus ia falar que o amava. É bonita a interpretação, mas não é essa. Jesus está falando com Pedro na língua do seu tempo. O Velho Testamento é em hebraico e aramaico. No Novo Testamento, como o mundo era governado pelos romanos, a língua oficial era a língua grega. E a língua grega, para a palavra amor, tem 3 significados. O grego, quando diz que ama, tem que explicar, porque ele está dizendo que ele ama, mas de que forma? São 3 tipos de amor no grego. Tem o amor eros, o amor philos e o amor ágape. O amor eros vem de erotismo, é o amor de um homem por uma mulher. O amor philos é o amor de um filho por um pai, de uma filha por uma mãe, e vice-versa. É o amor philos, de filho. E o amor ágape é um amor perfeito. É um amor que ama sem esperar nada em troca. Quer ver Jesus falar com Pedro em grego? Pedro, eros me. Pedro, você me ama como um homem ama uma mulher ama por um homem. Quando estão apaixonados, fazem loucuras um pelo outro. E Pedro disse: te amo, Senhor. Aí Jesus aperta: Pedro, philos me ama como um pai ama um filho, porque um pai morre pelo filho, até mata pelo filho. Tu me amas? Amo, Senhor. Aí Jesus aperta assim: Pedro, agapas me. Pedro teve que pensar para responder, porque Jesus está dizendo assim para ele: você me ama ainda que eu não te ame? Se eu não te der o seu milagre, você continua me amando? Ou você vai sair dessa igreja e vai procurar um milagre na outra? Se eu não resolver o seu problema, você ainda continuará dando glória ao meu nome? Se eu não fizer o que você está me pedindo hoje, nessa tarde da bênção, você vai continuar vindo na outra tarde da semana que vem? Era isso que Jesus estava para ele: Pedro, você me ama ainda que eu não te ame? E Pedro não teve escapatória e disse: tu sabes que eu te amo, porque depois que você caminha com Ele, não dá para caminhar em lugar nenhum mais. Ele pisou o sangue dos santos. Aí Jesus leu a mente dos 12. E dentro dos 12 tinha aquele sentimento: eu não mereço estar aqui. Pedro devia ter mais esse sentimento, porque Pedro é o discípulo que mais dá trabalho na Bíblia. É o discípulo que mais faz Jesus ter que parar os sermões e puxar a orelha dele. É Pedro que afunda na água. É Pedro que vai falar da sogra dele que estava doente. É Pedro que vai lá pedir para Jesus não lavar os pés dele. É Pedro que vai cortar a orelha do soldado. Pedro só faz coisa errada. Um homem que só faz coisa errada é julgado pelos próprios amigos. Em um certo momento do ministério, o próprio Pedro olhou para si e disse assim: eu não mereço estar aqui. Foi nesse dia que Jesus abriu a boca e disse assim: ei, não fostes vós que escolhestes a mim. Fui eu que escolhi vocês. Agora me escute, por favor, me ajude. Minha mente às vezes não me ajuda muito. Se quem nos escolheu foi Deus, existe alguma maneira de nós, homens e mulheres, pegarmos Deus de surpresa?
Existe alguma forma de nós surpreendermos Deus, igreja? Sim ou não? A senhora surpreende seu marido de vez em quando, não surpreende? Com uma roupa bonita, uma comida bonita. Você surpreende seu patrão, seu melhor amigo, convidando, ligando, sim ou não? Às vezes, e a pessoa surpresa faz o quê? Ai, meu Deus. Será que tem algum dia que Deus abriu a janela do céu, olhou para você, botou a mão na cabeça e falou assim: ai, meu eu. Entendeu aí o pastor? Não? Vou falar de novo. Quando a gente fica surpreso, a gente diz: ai, meu Deus. Aí será que um dia Deus olhou para você e falou assim: ai, meu eu? Que não tem outro Deus além dele. Se fosse para Deus ficar surpreso, eu ia falar: ai, meu eu. Será que teve esse dia, sim ou não? Sim ou não? Vou perguntar de novo: sim ou não? Acho que alguém está em dúvida ainda: sim ou não? Então, por favor, me responda. O dia que Deus te chamou, Ele sabia tudo, inclusive que você ia cair, inclusive que você ia pecar, inclusive que você ia escandalizar o reino, e Ele te aceitou. Porque me lembro da minha infância na igreja, quando eu não podia colocar um short, quando eu não podia colocar o pé numa bola, e éramos todos excluídos, 2, 3, 4, 5, 6 meses sem tomar Santa Ceia. E a Bíblia diz que aquele que não participa do sangue, aquele que não participa do corpo, não tem vida. E quem não tem vida está o quê? Morto. Mas eu queria participar da ceia, mas não me deixavam porque eu coloquei o pé na bola. E se eu tivesse morrido? E se Jesus tivesse voltado? Porque a Bíblia diz: o que vocês desligar na terra é desligado aonde? Ai, meu Deus. Estou com meu corpo todo arrepiado. Porque falamos tanto de amor, mas não vivemos o amor. Pregamos tanto que somos um povo de misericórdia, mas só temos misericórdia com a prostituta da rua. Temos misericórdia com o cachaceiro da rua. Temos misericórdia com o bandido, com qualquer um da rua. Se é o filho da casa, não há misericórdia nenhuma. Somos obrigados às vezes a expulsá-lo do nosso meio, porque não queremos que o nosso filho se contamine com aquele. Ainda bem que não foi você que me escolheu. Ainda bem que não foi ninguém aqui embaixo que te escolheu. Ainda bem que quem te escolheu está sentado num trono nesta tarde, está olhando aqui para baixo, e Ele te ama tanto que marcou essa agenda que não estava na minha, só para eu vir aqui como um profeta de nações e dizer para você: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque o que o homem dá, o homem toma, mas o que Deus dá, não tem homem capaz de tomar. Pastor, a pergunta é de $1 milhão. Por que foi que Ele me escolheu? Eu também não sei. Tem dias que eu me olho no espelho e digo: por que o Senhor me escolheu? Porque, como eu disse no início, Deus não levanta super-homens, Ele levanta gente comum. E um dia eu falei com ele assim: o senhor é meio doido. Pedi licença para não morrer fulminado. Não joga um raio, mas o senhor é meio doido. E eu vi ele perguntando: por quê? Eu falei: aqui no meu mundo, um rico, quando tem uma joia muito preciosa, ele coloca num cofre que nem fogo derrete.
Quando alguém tem muita joia, muito ouro, ele vai num banco e aluga um cofre do banco. Nos Estados Unidos da América tem um forte chamado Fort Knox, que nem bomba atômica dissolve aquilo, que lá está toda a riqueza americana. Ricos colocam joias preciosas em vasos de ouro. Aí o Senhor fez o contrário, pegou joias de ouro e colocou em vasos de barro. Eu estou sentindo o Pai aqui dentro. Você está entendendo aí? Foi Ele que conta. Eu falei, Senhor, por que o Senhor fez isso? O Senhor disse para mim, o risco é meu. Ninguém tem nada a ver com isso. E eu falei, Senhor, e se alguém vier me julgar? O Senhor disse assim para mim, quando te apontarem um dedo, agarra o dedo da pessoa. Vem cá me ajudar, vem cá me ajudar. Aponta o dedo para mim aqui. Quando o Senhor falou, quando vierem te acusar de qualquer coisa, agarra o dedo da pessoa e quebra, torce. O Senhor disse, não, abre a mão e procura uma cicatriz nela. Eu falei, se não tiver, e a pessoa insistir, pede para ver os pés, tem que ter cicatriz nos pés. Se não tiver nos pés da mão, pede para ver o lado direito. E se não tiver cicatriz no corpo, pede para ver a certidão de nascimento. O ano tem que ser o ano 4 antes de Cristo. No documento da terra tem que estar o nome do pai, Yosef, da mãe Maria. Mas o documento do céu, o nome do pai é Yahvé, Jeová. E o seu nome, Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré. Com esta palavra, eu expulso os demônios de acusação. E digo assim para eles: todos os que estão debaixo deste teto estão cobertos com o sangue de Jesus, porque foram escolhidos para esta obra. Alguém acredita nisso? Me prove que você acredita. Levante a mão direita, chacoalhe ela. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Agarre a pessoa para mim, por favor. Ainda que ela fizer um cara feio, agarrou, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, sacode ela, faz isso aí e diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode, diga: para isso Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, a sua salvação, o seu ministério, a sua chamada. Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo grande na sua vida. Foi Ele. Foi Ele quem te escolheu. Agora ouça. O fato de ser escolhido não te impede de cair para sempre. Temos o exemplo disso em Judas. Judas foi escolhido, Jesus lutou com ele até o último momento, e Judas terminou se suicidando. Foi para o inferno, e deve ter sido salvo, porque Jesus, quando ressuscitou, desceu as partes mais baixas e pregou lá. Judas deve ter saído de lá, porque Jesus amava ele. Mas o fato de ser escolhido não te dá o direito de não vigiar, não te dá o direito de dizer: uma vez salvo, salvo para sempre. Está entendendo? Então você tem que ter responsabilidade com a sua salvação. Agora, eu aprendi uma coisa na vida desses 2 discípulos, que isso mudou a minha história como pastor e como pregador. Os 12 foram selecionados no meio de uma multidão, sim ou não? Sim. Então eles eram especiais, sim ou não? Sim, porque eles foram vistos. Se Jesus selecionou no meio de centenas, é porque eles tinham uma coisa que os outros não tinham. Então eram especiais. Aqueles 12 não estavam ali à toa. Mais tarde a Bíblia vai chamar eles de
sustentáculo da igreja, de pilares da fé. Paulo, escrevendo na carta aos Gálatas, falou isso sobre Pedro e João, eram pilares da fé. Então esses homens, para serem pilares da fé, tinham algo que os outros não tinham. Então eram especiais. Diga comigo, especiais. Nesta tarde eu estou pregando para homens e mulheres que são especiais. Sim ou não? No meio de uma multidão, no meio da sua família, Jesus salvou só você. E você está aqui, é porque Ele viu algo em você que não viu ninguém. Você teve a sensibilidade. Então eu estou pregando para homens e mulheres especiais. Você pode abrir a mão e bater no peito e dizer: eu sou especial. Deixa a falsa modéstia de lado. Pode falar sem ter. Isso não é orgulho, isso é reconhecimento. Eu sou especial. Vou te provar que você é especial. Por que você acha que o diabo te tenta 24 horas por dia? Porque as pessoas têm inveja de você. E você sabe que você não tem onde cair morto quando de lá vivo. E você fala: por que essa pessoa tem inveja de mim? Ela tem inveja do que você é. Você brilha. Quando Ele te chamou, Ele colocou o seu nome escrito no livro da vida. Ele destacou você. Eu nunca gostei dessa coisa de alguém falar: eu sou membro de igreja, sou membro de banco. Membro de banco é verniz, prego, tinta, madeira, plástico, isopor, almofada, pano. Isso é membro de banco. E banco pode ser o mais bonito de todos. Pode ser o banco onde senta Joe Biden, lá no Salão Oval dos Estados Unidos, a cadeira mais cobiçada do mundo. O homem mais poderoso do mundo tem uma cadeira. Pode ser o trono de São Pedro, que está lá no Vaticano, onde senta o Papa. Tronos cobiçados. Poltrona só serve para uma coisa: para alguém sentar em cima dela. Então tira isso de você. Você não é membro de banco. Você não é membro. Você é membro do corpo místico de Jesus Cristo. A sua importância é tão grande que quando um de nós adoece, o corpo inteiro adoece. E não importa se você faz parte do pé ou da cabeça. Onde você, ou melhor, do pé até o pescoço, porque a cabeça é Cristo. Do pé até o pescoço, não importa onde você esteja. Doeu um, dói em todo mundo. Nossa importância é muito grande. Amém até aqui? Eu descobri que no meio dos 12 especiais que Jesus tinha, 3 resolveram ir onde os outros não foram. 3 se destacaram no meio dos 12. Os 12 apóstolos são importantes para nós? A nossa fé apostólica, a Bíblia Sagrada no Novo Testamento não foi escrita por eles e as histórias deles? Sim ou não? Então eles são importantes ou não? Tenta lembrar o nome dos 12 de cor aí, vai lá. Isaías não. Eu leio, faço leitura labial. Não, Malaquias também não. Não, chega. Vocês perceberam que nós não conseguimos lembrar o nome dos 12? Por quê? Porque dos 12 a gente não consegue lembrar, sendo eles tão importantes para a nossa fé. A gente lembra dos profetas todos do Velho Testamento, não lembramos os 12 apóstolos. Pergunte para mim: por que eu não me lembro, pastor? A nossa memória, ela só consegue absorver aquilo que nos toca, aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nos é referência. A gente não consegue lembrar o nome dos 12, mas tem um trio, que eu chamo de trio parada dura, no meio dos 12. É falar o nome de um, a gente fala o nome dos outros. Quer ver qual é o nome deles? Por que desses a gente lembra? Me diz aí, por que desses 3 a gente lembra? Pergunte para mim: por quê, pastor? Porque eles eram loucos. E Deus ama gente louca. Vou falar de novo. Eles eram atrevidos. E Deus ama gente atrevida. Eles fizeram o que os outros não fizeram. Eles tiveram coragem de fazer perguntas para Jesus que os outros, se tivessem coragem de fazer, teriam chegado onde eles chegaram, mas por medo de sofrerem retaliação, de serem expulsos, de perderem a vaga na faculdade. Tiago e João, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus foi almoçar na casa deles. Chegou lá, tinha um banquete. Quando Jesus viu aquela mesa, ele começou a se fartar. Quando ele estava no meio da comida,
A mãe de Tiago e João foi lá no ouvido de Jesus: Senhor, gostou da comida? Muito boa, foi meus filhos que mandou fazer para o Senhor. E daí? E daí que eu queria fazer um pedido. Na verdade, é eles que mandaram. Qual é o pedido? Quando o Senhor entrar no seu reino, um pode sentar à sua esquerda e o outro à sua direita. Olha onde eles queriam ir. Eles estavam num grupo de 12, era um pelo outro, não era? Eles deram um jeito de ir por trás. Não, nós queremos estar mais perto dele, nós queremos destaque. Jesus olhou para a mulher e disse: não, porque à minha direita ficam as ovelhas e à esquerda ficam os bodes. Mas eu gostei desse pedido, porque é um pedido de atrevimento. Se eles querem sentar mais perto de mim, é porque eles querem descobrir coisas que os outros não descobrem. Alguém lembra de Tiago e João voltando do evangelismo? Jesus perguntando como é que foi. Uns falavam: nós expulsamos demônios, outros: nós curamos os enfermos. Chegou Tiago e João e falou assim: não deu certo para nós não, porque a gente pregou lá e não deram, ninguém nem atendeu a nós. Jesus falou para eles: faz parte. Aí um deles falou assim: a gente pode fazer um pedido para o Senhor? Pode. A gente pode orar para cair fogo e destruir aquela cidade inteira? Olha isso. Jesus falou: é claro que não, mas eu gostei desse pedido. Vocês não levam afronta para casa. Vocês são diferentes dos outros. Os outros aceitaram passivamente: eu sou fraquinho, não deu certo, eu vou embora. Vocês não, vocês reagiram. Por causa dessas coisas, eles ganharam um espaço mais próximo de Jesus. E o que falar de Pedro? Pedro só faz coisa errada, e mesmo assim Jesus colocou na mão dele a chave da igreja. Pergunte por quê? Ele afunda, mas ele anda. Todo mundo fala: Pedro afundou, homem de pouca fé. Se Pedro, que pulou nas ondas das águas de madrugada e afundou, é um homem de pouca fé, e quem ficou no barco, que fé que tem? Vai, fala para mim. Você que reclama: aquele irmão, tá vendo? Foi, bateu com a cara no muro e voltou, aí, tá todo mal lascado aí. Pois esse irmão vai ser mais feliz que você, porque é melhor ir e voltar do que nunca ir. Eu vou falar de novo: é melhor ir, bater com a cara no muro, voltar, pelo menos você dorme tranquilo e fala: eu tentei, não deu certo, mas eu tentei. Duro deve ser para você que fica aí no meio da igreja dizendo assim: e se eu tivesse ido? Dia dessa, na minha cidade, eu encontrei uma moça, eu chamo de moça por educação, que ela estava aparecendo, eu não sabia se ela estava de frente ou de costa. Uma mulher totalmente, só Jesus na causa. E ela olhou para mim dentro do supermercado, ela deu um sorriso, só tinha 2 dentes na boca dela. Oi, eu falei: oi? Você não se lembra de mim? Ela jogou o cabelo assim. Falei: não me lembro não. Eu sou fulana de tal. Da onde? Da escola. Falei: você não lembra que você tentou me namorar? Naquela hora eu falei: Deus é Deus de livramento. Deus de livramento. Aí eu olhei e falei: mas é você? Ela falou: sou eu. Ela falou: porque eu não te aceitei, né? Olha você hoje, andando de carrão, deputado federal, famoso, programa de televisão, e eu tô aqui, lavando a casa, cuidando de 8 filhos. Ela falou assim: a oportunidade passa, né? Eu falei: passa. Quando ela virou as costas, eu fiz o sinal da cruz e falei: obrigado, Senhor. Coragem não tem nada a ver com fraqueza. Não confunda a palavra fraqueza com covardia. Deus ajuda o fraco. Ele salta muralhas com o fraco, mas ele não consegue ajudar o covarde, porque o covarde, ele mesmo amarra as mãos dele para trás. Ele diz: não posso, ele diz: não consigo, ele diz: não vou. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Hoje eu estou aqui, um homem conhecido no mundo inteiro, mas eu fui cortador de cana de açúcar. Eu ponhei laranja, algodão e café. Quando eu me converti, nós morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Eu não tinha dinheiro para fazer tratamento de dente, mas eu aceitei Jesus numa igreja de loucos.
uma igreja pentecostal. E na igreja pentecostal, quando os crentes estão em santidade, Jesus fala em profecia. E as profecias começaram a vir. E quanto mais os profetas falavam, mais eu pulava no banco e falava: é para mim, é meu isso aí, eu creio. Os meus amigos debocharam de mim: você é louco, né? Eu falei: você não sabe o quanto. Todo profeta que falava qualquer coisa no púlpito, eu era o primeiro a dar um pulo no banco: é para mim, é meu isso. Os irmãos riam de mim. Toda vez que chamavam na frente do altar, eu era o primeiro a vir. E todo mundo dizia: lá vai ele de novo. Eu não me importava. Eu sabia o que eu queria. E eu sabia que o que eu queria, homem não podia me dar. Religião não podia me dar. Emprego não podia me dar. Mas o dono do mundo podia. Eu fui atrevido. Murcha a barriga, estufe o peito. Por favor, escute o soldado mais velho. Murcha a barriga e estufe o peito, soldado. Olha para o soldado do seu lado e diga para ele: seja atrevido. Mas com força, diga: seja atrevido. Porque se você for atrevido, o céu será o seu limite. Se você for atrevido, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu capaz de roubar o que você tem. Se você for atrevido, não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velho, obra de Deus. Se você for atrevido, não tem PT, não tem Lula, não tem Dilma, não tem governo. Não tem! Se você for atrevido, Deus pegará na sua mão e vocês vão subir e saltar muralhas. Se alguém acredita nisso, agora não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus, por favor. Então eu descobri que no meio dos 12, Jesus separou 3. Separou quantos? 3. O nome deles? Vou provar. O dia que Jesus subiu o monte da revelação, da transfiguração, para receber Moisés e Elias, ele já tinha os 12. Mas ele olhou para os 12 e disse: vocês 9 fiquem aqui. Só vai subir comigo? Quem? Quando Jesus está no Getsemane, na noite em que ele foi traído, a Bíblia diz que ele vai contar que a alma dele está angustiada até a morte. Ele chamou só 3. Quem eram eles? O dia que Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, Jesus está entrando dentro do quarto e está a menina morta lá. Está vindo os 12. Ele põe a mão na porta e fica: 9 fica. Só entra Pedro. Pergunte por quê? Só louco acredita que uma criança pode voltar à vida. Só louco é capaz de ver Elias e Moisés vindo nas nuvens e não surtar. Você está entendendo? Sabe o que eu descobri? Que no nosso meio, porque todos são especiais, você já chegou no primeiro pódio. No meio desses especiais, Deus quer levantar pessoas que sejam amigas. Ele tinha 12 especiais, mas 3 eram amigos. Porque um amigo, quando é íntimo, você conta as coisas para ele. Os outros estavam satisfeitos: não, está tudo bem aqui, a gente já chegou até aqui, tá bom, já estamos multiplicando pão e curando os enfermos, expulsando o demônio. Os outros 3 queriam ver o que ninguém tinha visto. E não é que no meio dos 3 teve um que falou: eu quero um lugar especial. No meio dos 3 teve um que foi onde ninguém foi. Tanto que a Bíblia diz que Jesus tinha um discípulo a quem ele não amava os outros? Mas por que a Bíblia destaca um? Esse é o discípulo a quem Jesus amava. Você sabia que o discípulo que Jesus amava não provou a morte por maneira de violência? Dos 12 discípulos, 11 morreram assassinados. 11 foram crucificados, tomaram machadada na cabeça, foram esfolados vivos, amarrados em saco, jogados dentro do rio para morrer afogado. 11! Só um não conseguiu matar ele. E não é que não tentaram. Fizeram um tacho de azeite fervendo e jogaram João dentro, pois o azeite não queimou João. O imperador Domiciano perguntou a ele: por que esse azeite não te queima? E João gritou: o azeite que está dentro de mim é mais quente que o azeite que está por fora.
coisa, e Pedro perguntou assim, ó, do nada, Jesus estava ressuscitado, João capítulo 20, 21, leia depois, Jesus está falando com eles da ressurreição, Pedro levantou a mão e já disse, pois não, Pedro, olha o que Pedro pergunta, e desse discípulo aqui, o que vai ser dele? Pedro apontou para João. Oh, Pedro podia ter perguntado para ele, o enxerido queria saber da vida do outro. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Ele está ali com Jesus ressuscitado. Jesus fala, o que você quer, Pedro? Eu ia perguntar dos anjos, do céu, do inferno. Pedro falou assim, Senhor, e desse discípulo aqui, o que vai ser dele? Olha a resposta de Jesus, que importa que ele viva, até que me veja retornar. Vou falar de novo, que importa que ele viva, até que me veja retornar. Só quem entende vai se lembrar que lá no Apocalipse, quando João viu Jesus, ao invés de ele falar, virei para trás e vi Jesus, ele fala o quê? Eu virei e vi um que tinha cabelos brancos como a neve, pés reluzentes como latão que saiu da fornalha, olhos como tochas de fogo, roupa branca no corpo, cinturão de ouro no peito, uma espada aguda saindo da sua boca. Por que João desenhou Jesus ao invés de falar? Pergunte para mim por quê, pastor? Porque lá em João 20 e 21, a última vez que João viu Jesus, Jesus estava em carne e osso ressuscitado, cabelo castanho, olhos castanhos, 1,80 m, mão furada, pé furado. Aí Jesus diz, que importa que ele viva, para que me veja voltar. Não conseguiram matar João à morte, estava proibido de tocar nele até se cumprir a promessa. E agora vai se cumprir a promessa. Quando João vê, agora eu já posso morrer. Eu vi ele voltar. Agora ele tem cabelo branco, olho de fogo, pé de tocha. Agora João conseguiu ir onde os outros não foram. Do meio dos especiais, Jesus separou 3 e fez deles amigos. Do meio dos 3 amigos, Jesus separou um para ser seu íntimo, seu confidente. Como foi que João conquistou isso, pastor? Meu pensamento é que João colocava a cabeça no peito de Jesus. Numa época em que homem não encostava em homem, podia morrer apedrejado pela lei levítica, e João não estava nem aí com lei, estava nem aí com o que os outros iam pensar dele. Ele encostava em Jesus, já deitava a cabeça no peito de Jesus. E quando alguém deita a cabeça no peito da gente, tem 2 coisas para fazer: você empurra ou você abraça. E Jesus abraçava João, e a batida do coração de Jesus revelava coisas para João. Você é louco, pastor? De onde é que um pescador vai tirar o evangelho que ele escreveu? Me fala aí. Alguém lembra como é que começa o evangelho de João? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. De onde é que um pescador tira essas palavras? Como é que João, um pescador iletrado, vai saber que Jesus é o verbo? Quem é íntimo recebe revelações profundas. E eu termino aqui dizendo: não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi vocês. Agora a pergunta é: até onde vocês querem ir? Estão satisfeitos em ficar na igreja apenas? Já são especiais, isso já te dá o direito de ir para o céu. Querem ir mais fundo? Só que aí começa a custar um preço. A salvação nos deixa especiais, e a salvação é a única coisa de graça que nós temos. O que passar da salvação, o custo é alto. Por que não há mais revelações? Por que não há mais interpretação de línguas estranhas? Por que não há mais arrebatamento de sentido nos cultos? Por que a geração da nossa missionária viu coisas que a nossa não viu? E por que será que a geração das minhas filhas não vão ver coisas que a minha viu? Porque todos nós estamos satisfeitos em ser especiais. Poucos querem ser amigos, porque para ser amigo tem que comer pelo menos 1 quilo de sal junto.
Tem que aceitar o Salvador, porque esse todo mundo quer, mas tem que aceitar o Senhor, e esse ninguém quer. Porque para chamar alguém de Senhor, você tem que obedecer o que Ele manda, tem que respeitar o que está escrito aqui, tem que se santificar, tem que se separar, tem que parar de falar que quem manda no seu nariz é você, que ninguém manda em você. Tem que parar de pular de igreja em igreja como se fosse um macaquinho pulando de galho em galho. Tem que parar de ser arrogante, orgulhoso, falar ninguém manda em mim. Tem que parar. Se não houver renúncia, não tem milagres. O Brasil e o mundo inteiro está apaixonado porque lá no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, há um avivamento em andamento. É bonito. Eu falava com os amigos na mesa do almoço. Olha o que Deus está fazendo. Aquele avivamento não tem um pastor, não começou com nenhuma diretora de circo de oração, não começou nem dentro de uma denominação. Aquilo é uma capela feita em uma universidade. Todas as religiões podem usar ela. Aí começa um avivamento, porque 5 jovens começaram a orar. Os amigos deles estavam lá na cantina comendo cachorro quente, tomando guaraná. Estavam na internet, estavam no WhatsApp, estavam lá no cantinho mexendo no Google, estavam no TikTok, passando o dedinho para cima, criando coisinhas engraçadas, fazendo imagenzinhas bonitinhas para ganhar clique. Aí 5 jovens disseram: a gente quer mais. Se afastaram e entraram na igreja e conseguiram entrar na presença de Deus. Todo avivamento começa quando ninguém espera. Será que a minha vinda nessa tarde, numa igreja que eu não conhecia, numa agenda que eu não fiz, é à toa? Deus tem algo aqui. Deus tem algo nesse ministério. Congrego aqui, é a primeira vez que eu venho aqui, mas é como se eu ouvisse gemidos do púlpito, mas não desse púlpito bonito, uma outra coisa, um lugar pequeno, cadeiras simples, pessoas gritando a viva. Use, que não seja mais um ministério, que seja algo diferente. É como se eu ouvisse choro de pessoas que não estão mais entre nós, e já dormiram no Senhor, clamando por algo extraordinário. Será que esta tarde não é uma chance? Será que não é a maneira de Deus dizer: eu posso dar, mas alguém tem que desejar, alguém tem que pedir? Onde houver alguém que queira, meu Pai, que sonhe com esse avivamento, desça a sua glória sobre eles, meu Deus. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês. Fiquem de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu vou fazer uma oração. Feche os olhos. Meu Deus, todo avivamento começa, Pai, pelo mover do seu Espírito. Eu queria muito que o Espírito do Senhor visitasse este santuário. Eu queria ver Ele fazer de novo. Faz de novo, Senhor. O que foi feito no passado, faz de novo. No subir, Santo Espírito.
seu poder. Abre os seus lábios. Movimenta as suas mãos. Adore. Venha manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Vem, Espírito Santo. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz o profeta erguer a voz de novo, Senhor. Faz o batismo do Espírito Santo acontecer de novo, Senhor. Faz os crentes serem arrebatados de novo, Senhor. Faz o círculo de oração fumegar, meu Pai. Faz os nossos jovens se santificarem. Faz o nosso altar. Traz a sua glória. Agora. 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 Recebe a alegria, recebe o ser bem-vindo. E nós te desejamos outra vez aqui. Como profeta desta tarde, no encerramento desta reunião, eu profetizo que virá um avivamento tão grande sobre este ambiente, que os enfermos entrarão enfermos e sairão curados. As pessoas entrarão carregadas de demônios e sairão libertas. Entrarão empobrecidos e sairão prósperos daqui. Eu profetizo que o Senhor vai salvar os grandes e os pequenos. Eu profetizo que esta casa ficará pequena para o tamanho da graça e da glória que o Senhor vai mandar. E se é verdade que eu estou profetizando, me dá um sinal, meu Pai. Batiza com o Espírito Santo agora. Batiza agora, batiza agora. Batiza agora. Que dizer, o que fazer, quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Cura os enfermos, meu Pai. Que na próxima reunião as irmãs abrem o microfone para oportunidades de testemunho. Cura os enfermos, meu Pai. Cura, Senhor. Cura sua filha agora. Em nome de Jesus, cura o seu filho agora. Limpa os ossos. Limpa o pulmão. Limpa agora, Senhor, os seios. Arranca os nódulos cancerígenos. Arranca a tireoide, meu Pai. Limpa os olhos. Limpa a mente. Limpa, Senhor. Solta a língua deles. Limpa o sangue, as juntas, a medula, nas pontas dos pés, a mão na cabeça. Libera a unção de cura sobre este lugar. Em nome de Jesus, um tempo de milagre, um tempo de manifestações, um tempo de santidade. Para terminar,
de olhos fechados, levante a mão direita aberta e diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha igreja, eu ordeno, venha para a palma da minha mão, feche a sua mão. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abraçar 2 pessoas e vai dizer para elas: o milagre já é seu. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida. 2,5, essa região será sacudida pelo avivamento. 3, chame de Jesus. Diante da majestade de Jesus. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir e gritar lá no clube assim? Essa é das antigas. Sai da frente, Satanás! Se o olho da criatura não estiver vermelho, fudeu, entendeu? Digo, você entendeu? Não foi você que escolheu ele. Foi ele que escolheu você. Então, o seu acerto aplaudindo a Jesus.